Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estamos estudando essa semana a respeito de controvérsias. O Evangelho de Marcos apresenta vários momentos onde Jesus entrou em grande controvérsia. Ontem vimos um pouquinho a questão do tema do sábado. E hoje e amanhã nós iremos ver outras histórias, outras experiências onde Jesus entrou em controvérsia, agora com relação à origem do seu poder. Jesus realizava milagres, fazia sinais, e ele foi questionado agora como operando pelo poder de Satanás. Esse é o tema das controvérsias de hoje. Por isso a lição trouxe o título Histórias em formato de sanduíche. Por que esse título? Porque no sanduíche você tem uma parte do pão, o recheio e novamente pão. Então, Marcos ele começa uma história, introduz um outro elemento e volta à história inicial. Por isso também se chama história em formato de sanduíche. Começa falando um pouquinho da família de Jesus, vai para um outro tema, que é o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo, e depois volta novamente para o tema da família de Jesus. Então, eu queria ler com você o texto de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 20. E o texto fala sobre o episódio de hoje. Marcos 3, 20. Então, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar isso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Veja, aqui está a primeira metade do pão, assim por dizer. A história é introduzida e aqui aparece a família de Jesus. Quem é essa família de Jesus nesse verso que queria trazê-lo para fora da casa à força, dizendo que ele não estava bem da cabeça, fora de si? Esse aqui eram alguns familiares de Cristo que não aceitavam sua messianidade. Na realidade, a vida santa e impecável de Jesus era uma repreensão para muita gente, inclusive para a própria família. E havia alguns parentes de Cristo que tinham vergonha dele, por ele dizer quem ele era, por ele fazer as coisas que fazia, ainda que multidões fossem atrás dele, na expectativa de receberem milagres, de terem os pães multiplicados, etc., muitos membros da família não o aceitavam. Então, esses diziam que Jesus estava fora de si. Aí temos agora o recheio da história. Verso 22. Os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus o chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro a todos que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e será culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Aqui está o recheio. Começou falando da família de Jesus, alguns familiares que queriam tirá-lo à força de dentro da casa, que diziam que ele não estava em si, e de repente o relato começa agora a contar a história da crítica que Jesus enfrentou por parte dos líderes da igreja do tempo dele, dizendo que ele operava milagres pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus explica
Como pode? Se eu opero pelo poder de Satanás, Satanás está dividido contra si mesmo. E então Jesus usa toda essa argumentação para dizer que não há qualquer lógica na afirmação que eles estavam fazendo. E introduz ali o tema do pecado contra o Espírito Santo, que na Bíblia é o pecado imperdoável. A lição de hoje, ela trouxe para nós uma explicação bem interessante. Depois da sétima pergunta, na última notinha, a lição disse assim: pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. Então, eles estavam pecando porque eles estavam negando a obra do Espírito Santo e dizendo que Cristo operava pelo poder de Satanás. Então, quando eu nego a obra do Espírito Santo, eu posso cometer o pecado contra o Espírito Santo. Quando eu resisto à obra, os apelos do Espírito Santo, eu posso estar pecando contra o Espírito Santo. Esse é o tema. E aí, então, o texto volta agora mais uma vez para a família de Jesus. Verso 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Veja, havia parte da família de Jesus que já estava no início da história, dizendo que Jesus estava fora de si, Maria não estava entre estes, agora Maria chega com os irmãos de Jesus. Quem eram esses irmãos de Jesus? Possivelmente os filhos de José. Os irmãos que José tinha, os filhos que José tinha antes de se casar com Maria. Então eram irmãos de Jesus por parte de pai. E eles agora ficam do lado de fora e mandam chamá-lo. E então, quando é dito para Jesus que a sua família estava aí, Jesus então afirma: quem é minha família? Minha família são esses que ouvem a voz do Senhor e praticam os seus ensinos. Jesus aproveitou aquela situação em que a família carnal estava presente para falar também da sua família espiritual. É por isso que nós estamos estudando histórias em formatos de sanduíche. Começa uma história, entra um novo elemento, um ingrediente, volta à segunda parte da história, que seria a segunda parte do pão, assim por dizer. Muitas pessoas têm dúvida com relação ao pecado contra o Espírito Santo. Como a lição diz, pecar contra o Espírito Santo é não reconhecer a obra do Espírito ou atribuir a Satanás a obra que o Espírito Santo está fazendo. Pecar contra o Espírito Santo é resistir aos apelos do Espírito Santo, resistir à obra dele, a tal ponto que a gente não mais consiga ouvir a sua voz. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, nunca insista no pecado. Nunca insista no pecado. Nós temos que abandonar o pecado, confessar nossas faltas a Deus, suplicar misericórdia do céu e levar uma vida em harmonia com a vontade dele. É isso que Deus espera de todos nós. Amanhã a gente volta para completar a segunda parte dessa história em formato de sanduíche, tá bem? Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado pela advertência da tua palavra para nós não atribuirmos a Satanás a obra que o Espírito Santo tem realizado. E é o teu Espírito quem tem trabalhado em nossa mente, nos levando ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajuda, Pai, ouvirmos a tua voz e termos a obra do Senhor completa em nosso coração. Dai-nos uma quarta-feira feliz na tua companhia, que a tua bênção nos acompanhe em todos os momentos desse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos amigos, por esses minutinhos que passamos juntos aí na lição de hoje, e a gente volta amanhã, dando sequência à lição dessa semana. Fica com Deus e um abraço muito carinhoso para todos.